Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro. Nesta quarta-feira, 22 de outubro, em 1912, no 22 de outubro, começava uma guerra no Brasil. A Guerra do Contestado, porque pegava um território que havia contestação entre Paraná e Santa Catarina, né? Construiu-se uma ferrovia para ligar o Rio Grande do Sul a São Paulo, houve desapropriação de terra, houve desemprego depois que pararam as obras da ferrovia, apareceu um líder messiânico que se dizia monge e precisou de tropas federais, exército, polícias estaduais. O conflito durou 4 anos. Calcula-se que, no mínimo, houve 10 mil mortes. Há um grande entendido nesse assunto que se chama Espiridião Amin. Bom, em 22 de outubro de 1962, eu lembro, o presidente John Kennedy foi para a televisão anunciar o bloqueio a Cuba, quando fotografias aéreas mostraram mísseis soviéticos chegando a Cuba para serem apontados para os Estados Unidos. Miami, bem ali pertinho. E os americanos não toparam. Era uma plataforma de lançamento para mísseis soviéticos contra os Estados Unidos. Hoje, de novo, há um movimento de navios de guerra americanos em relação ao narcotráfico. Pegando hoje mais um barco, foi anulado completamente. Não sei se era colombiano ou venezuelano. E em 1969, em 22 de outubro, acabou o recesso que o AI-5 colocou no Congresso, desde dezembro do ano anterior. Por causa de seria uma bobagem, de um discurso do Márcio Moreira Alves, deputado, pedindo que os pais não deixassem suas filhas dançar com cadetes do Exército, etc. O Exército quis processar o deputado e o Congresso naquela época tinha brios. Não era como hoje que se encolhe quando o Supremo legisla, que tem medo de dar curso a requerimento lá no Senado de impeachment de ministro do Supremo. Era outro Congresso. O Congresso recusou-se a processar, a permitir que o governo processasse o Márcio Moreira Alves. Aí foi o pretexto para o AI-5, que foi em dezembro de 68. O Congresso ficou fechado, então, até 22 de outubro, quase 10 meses. Bom, lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos aos assuntos de hoje. Estou com gravata hoje, mas não é por causa do ministro Luiz Fux, embora ele merecesse. É que tem um jantar depois dessa nossa conversa. Mas merecesse, né? Olha aquela frase. Não há demérito maior do que o juiz, não há demérito maior, não é mérito não, é o contrário de mérito, do que o juiz pactuar com o próprio equívoco. Ele confessa que cometeu injustiças ao condenar muita gente do 8 de janeiro, mas com o tempo refletiu e viu que cometeu injustiça e não quer mais cometer injustiça e está exortando seus colegas a não ficarem cometendo injustiça. Se fosse um jurisconsulto romano, no tempo do direito romano, lá na Roma Antiga, ele poderia, o que o ministro Fux fez ontem, poderia muito bem ser enquadrado nesse dito latino, que eu vou dizer em latim porque é fácil a compreensão. Latim é a nossa língua matriz, né? Errare humanum est.
perseverare in errore diabolicum. Ou seja, errar é humano, mas perseverar no erro é diabólico. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Aliás, hoje eu vi algo diabólico também, que é alguém usar a inteligência artificial para pôr na boca do ministro Fux, lá no julgamento de Bolsonaro, palavras que ele não disse, né? Que botaram na boca dele que Moraes está mais interessado em perseguir Bolsonaro do que seguir a lei. O sujeito que fez isso prestou um péssimo serviço às pessoas que querem usar as redes sociais para a liberdade de expressão. E prestou um bom serviço para aqueles que querem censurar as redes sociais. Quem dera a gente pudesse descobrir quem faz esse tipo, a pessoa desonesta de caráter que faz uma coisa dessas, né? Eu imagino o sentimento que deve estar o ministro Fux. Bom, mas ontem eu falei que ele terminou esse voto encantador e pediu para sair da primeira turma. Lá na primeira turma, ele é o único de passo certo, né? E aí dá 4-1, como deu no julgamento de Bolsonaro. Aliás, só para vocês saberem, saiu hoje a publicação do acórdão daquele julgamento em que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e outros 7 foram condenados também. Quando sai o acórdão e é publicado no Diário da Justiça, né, aí começa a contar o prazo, vai começar a contar amanhã o prazo da defesa para recurso. Não. Ninguém foi preso ainda dos 8, porque ainda não esgotou o prazo para recurso, que seria o trânsito em julgado, enfim, para aí decidir na execução da pena, né, como a pena será cumprida. Mas agora, a partir de amanhã, começa o prazo para defesa. Mas voltemos a Fux. Fachin é que tem que decidir, é o presidente do Supremo. Ele pediu para mudar de turma. Ele pode pedir, ele tem todo o direito, havendo vaga na turma. Está com vaga na turma. Lula viajou para a Ásia, está na Malásia, está na Indonésia hoje, depois vai para a Malásia, né? Mas está vago, então ele pode. E aí vai para a segunda turma. É uma decisão estratégica. Porque na segunda turma estão Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Sai Barroso e entra Fux. E aí a segunda turma de 5 passa a dar 3-2. Passa a ter possibilidade, potencial para derrotar Gilmar Mendes e o próprio presidente Fachin, que são os outros 2 da segunda turma. Além de tudo, ele pode tentar pautar recurso contra a decisão do TSE que tornou inelegível Bolsonaro por 8 anos, eu acho, né? E aí eu acho que vão ficar se olhando assim, puxa, por que a gente inventou de fazer 2 turmas, separar os 11 do Supremo? Aliás, eu falei em Fachin, não, Carmen Lúcia, que é Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Fachin é o presidente. Então, fica Gilmar e Carmen Lúcia de um lado e, de outro lado, Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Essa é uma jogada estratégica. Bom, segundo a Advocacia Geral da União, que moveu a ação contra Carla Zambelli, o Ministério Público da Itália se pronunciou favorável à extradição dela, ou seja, a remessa dela para o Brasil, embora sendo cidadã também italiana. É o dever do Ministério Público. O Ministério Público é o acusador. Não há nada de extraordinário, a menos que fosse um Ministério Público que visse, não, isso é impossível, isso é contra a lei, quem vai dizer que é contra a lei é a defesa, contra as leis italianas.
por causa de razões políticas. E um juiz vai decidir, uma corte vai decidir. Dia 8 de novembro, em Roma, vai haver uma manifestação a favor de Carla Zambelli, na Piazza dei Santi Apostoli, a Praça dos Santos Apóstolos, que é uma praça bem grande, fica na frente de uma igreja dos Santos Apóstolos. Fica relativamente perto de um e de outro. Fica mais ou menos entre o Senado, fica perto do Senado e perto da Embaixada Brasileira, da Piazza Navona. Dia 8 de novembro, é um sábado. E na Câmara, a Comissão de Ética e Decoro, por 11 votos a 7, mandou para o arquivo a ação que pretendia cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, seguindo o voto do relator. 11 a 7, foi para o arquivo. Não tem mais cassação por ali. Pode ser agora a cassação por faltas, mas aí vai ter que contar falta até abril do ano que vem. Muita água pode rolar até lá. Água que desça em cascata, desde a Casa Branca. Ou água que desça em cascata de deputados, senadores, representantes do povo brasileiro. A defesa de Eduardo Bolsonaro está contestando uma intimação de Eduardo Bolsonaro no processo do 8 de janeiro, do Supremo, naquele inquérito lá do Supremo. Foi intimado por edital. A defesa está dizendo, como edital? Todo mundo sabe que ele está nos Estados Unidos. Tem que ser uma carta rogatória. Não? Essas coisas que a gente vê, essas jabuticabas que a gente está vendo no Brasil de hoje. De Brasília, Alexandre Garcia.